Em uma noite fria, uma mãe estava sentada na calçada com seu filho de 5 anos nos braços, tentando aquecê-lo. Foi então que um homem passou e parou ao ver aquela cena. Comovido, ele ofereceu ajuda, e mesmo desconfiada, ela aceitou por causa do filho. Mal sabia ela que aquele encontro mudaria tudo. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma tarde cinzenta e melancólica. O céu parecia carregar o peso das preocupações de Eduardo, um homem de 38 anos, cuja fortuna só havia aumentado com o passar dos anos, mas cuja paz interior parecia cada vez mais distante. A chuva caía fina, um som constante que abafava os ruídos da cidade. Vestido com uma jaqueta escura e um guarda-chuva em mãos, Eduardo decidiu se afastar do ambiente luxuoso de seu escritório e caminhar por ruas menos movimentadas. Ele fazia isso sempre que o vazio dentro de si se tornava insuportável. Naquele dia, enquanto caminhava distraído, sentindo as gotas da chuva respingarem em suas botas caras, Eduardo percebeu algo que o fez diminuir o passo. Ali, na esquina de uma rua menos iluminada, ele viu uma mulher sentada na calçada. Mesmo à distância, a cena já parecia diferente de tudo que ele estava acostumado a ver. A mulher estava com os ombros encolhidos, como se tentasse se esconder do frio, mas com os braços estendidos, envolvendo uma criança pequena que dormia em seu colo. Eduardo notou que ela usava um casaco desgastado, claramente insuficiente para protegê-la do vento gelado que cortava o ar. O cobertor que envolvia a criança parecia velho, cheio de pequenos furos, mas ela o ajeitava com todo cuidado, como se fosse feito do mais fino tecido. Ele parou por um momento, observando. A mulher não estava pedindo esmola nem olhando ao redor. Sua atenção estava completamente voltada para a criança em seus braços. Ela parecia murmurar algo, talvez uma canção ou uma prece, enquanto acariciava os cabelos do menino com delicadeza. Eduardo, movido por um impulso que ele mesmo não conseguiu entender, atravessou a rua e se aproximou. Quando chegou mais perto, notou os detalhes que a distância não permitia. O rosto dela era jovem, mas marcado por olheiras profundas, como se noites de sono perdido tivessem se acumulado ao longo dos anos. Seus olhos, no entanto, eram algo que Eduardo não conseguiu ignorar. Apesar da situação, havia um brilho ali, uma força que parecia desafiar a adversidade que ela claramente enfrentava. A criança, um garotinho de cerca de 5 anos, tinha bochechas rosadas, talvez pela baixa temperatura, e segurava com força o pedaço do cobertor que o cobria. Eduardo olhou para a cena por alguns segundos, sentindo algo que ele não conseguia explicar. Ele, que havia crescido em um mundo de luxo, onde tudo era descartável e as pessoas pareciam agir apenas por interesse, sentiu o coração apertar. Com licença, Eduardo disse, tentando não assustá-la. A mulher levantou o olhar devagar, claramente surpresa por alguém estar falando com ela. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante o tempo pareceu parar. Havia gratidão misturada com desconfiança em sua expressão. Ela não disse nada, apenas o encarou, segurando o menino com mais firmeza. Você está bem? Eduardo perguntou, sentindo-se estranho ao ouvir sua própria voz trêmula. Era uma pergunta óbvia, quase sem sentido, mas era o que ele conseguiu dizer. Estamos, ela respondeu, sua voz suave e cansada. Só estou tentando protegê-lo do frio. Ele está dormindo. Eduardo ficou sem palavras. Ela não pediu ajuda, não reclamou, não disse nada sobre sua situação. Havia algo quase heróico na forma como ela simplesmente resistia, como se sua única preocupação no mundo fosse aquele pequeno ser em seus braços. Vocês têm onde ficar? Ele arriscou perguntar, olhando ao redor e percebendo que não havia nada ali além de calçadas molhadas e vitrines fechadas. A mulher balançou a cabeça negativamente. Estamos aqui há pouco tempo. É complicado, ela hesitou, como se não quisesse se aprofundar. Eduardo olhou para o menino e, em seguida, para ela novamente. Algo dentro dele parecia implorar para que ele fizesse alguma coisa. Era como se essa cena tivesse sido colocada em seu caminho por algum motivo. Como é o nome dele? Ele perguntou, apontando discretamente para o menino. Pedro, ela respondeu, com um pequeno sorriso surgindo em seu rosto.
O nome parecia ser a única coisa que ainda fazia sorrir de verdade. Pedro, Eduardo repetiu, quase como se estivesse testando o som do nome. Ele não sabia o que fazer a seguir, mas já sabia que não conseguiria simplesmente ir embora e fingir que não tinha visto aquela cena. A chuva continuava a cair, e Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que precisava agir. Ele não sabia por quê, mas sentia que sua caminhada solitária naquela tarde havia sido um plano do destino para que ele encontrasse Ana e Pedro. Algo dentro dele mudou naquele momento, como se a superficialidade de sua vida tivesse sido arrancada com aquela chuva. E ali, de pé diante daquela mulher e daquela criança, Eduardo sabia que aquele encontro não seria algo passageiro. Ele apenas não sabia que seria o começo de uma transformação que mudaria não só a vida de Ana e Pedro, mas também a sua para sempre. Eduardo permaneceu imóvel por um momento, tentando processar o que acabará de presenciar. O brilho nos olhos de Ana, mesmo em meio à adversidade, e o amor incondicional que ela demonstrava por Pedro o haviam tocado de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele sentiu uma necessidade quase urgente de fazer algo, qualquer coisa, para ajudá-los. Instintivamente, ele colocou a mão no bolso interno de sua jaqueta e tirou sua carteira. Pegou uma quantia generosa de dinheiro e se inclinou para oferecê-la a Ana. Aqui, por favor, pegue isso. Pode ajudar você e o Pedro. Ana olhou para o dinheiro em sua mão com uma mistura de surpresa e hesitação. Não era a primeira vez que alguém oferecia ajuda, mas, ao contrário da maioria das pessoas, Eduardo não parecia fazê-lo por pena ou para se sentir melhor consigo mesmo. Ele parecia genuinamente preocupado. Ainda assim, Ana balançou a cabeça negativamente. Não posso aceitar, senhor. Não estou pedindo dinheiro, respondeu ela com firmeza, mas em um tom gentil. Eduardo ficou desconcertado. Poucas pessoas recusariam uma ajuda como aquela, especialmente em uma situação tão desesperadora. Mas, você precisa de alguma coisa, não? Insistiu ele, olhando para Pedro, que agora começava a se mexer no colo da mãe, como se estivesse acordando. Ana suspirou, ajustando o cobertor em torno do menino para protegê-lo do frio. Só preciso de algo para alimentar meu filho. Ele não come há horas, confessou, com a voz carregada de uma tristeza contida. Eduardo sentiu um nó na garganta. O simples fato de ela priorizar a fome de Pedro em vez de aceitar o dinheiro para si mesma dizia muito sobre quem era aquela mulher. Ela não queria caridade. Queria apenas o essencial para garantir o bem-estar do filho. Venha comigo, disse Eduardo, de repente, sua voz mais firme do que ele esperava. Como? Ana perguntou, surpresa. Vamos sair daqui. Não vou deixar vocês nessa situação. Quero ajudar. Ana hesitou por um momento. Estava acostumada a desconfiar das pessoas. Já havia encontrado muita crueldade e falsidade, mesmo nas ofertas de ajuda. Mas havia algo diferente em Eduardo. Talvez fosse o tom de sua voz ou a forma como ele olhava para Pedro. Ele parecia sincero. Após alguns segundos de silêncio, ela sentiu. Eduardo se abaixou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Ana segurou o pequeno Pedro com um braço enquanto aceitava ajuda com o outro. Mesmo cansada e com as roupas molhadas pela chuva, havia uma dignidade em seus gestos que Eduardo não pôde deixar de notar. Eles caminharam juntos até um restaurante próximo, um lugar simples, mas acolhedor, com mesas de madeira polida e luzes amareladas que ofereciam um contraste aconchegante ao clima frio lá fora. Quando entraram, Eduardo fez questão de escolher uma mesa no canto, onde Ana pudesse se sentir mais à vontade. Pedro, agora desperto, olhava ao redor com curiosidade, seus olhos grandes e brilhantes explorando cada detalhe do lugar. Ana, por outro lado, parecia desconfortável. Não estava acostumada a estar em lugares assim e sentia que todos estavam olhando para ela. Eduardo percebeu isso e tentou quebrar o gelo. O que você gostaria de comer? Perguntou ele, passando o cardápio para Ana. Ela olhou para o cardápio timidamente, como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. Qualquer coisa que seja bom para o Pedro está ótimo, respondeu, olhando para o menino, que agora segurava sua mão. Não se preocupe, escolha algo para você também.
Vocês dois merecem uma boa refeição hoje. Eduardo chamou o garçom e fez questão de pedir uma refeição completa, sopa quente, pão fresco e suco para Pedro, e algo mais substancial para Ana. Enquanto aguardavam a comida, ele olhou para ela com curiosidade. Você me parece alguém muito forte. Como chegaram até aqui? Ana respirou fundo. Não era fácil falar sobre o que havia acontecido, mas algo em Eduardo a encorajava a se abrir. Eu não sei se forte é a palavra certa, começou, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. Eu só faço o que posso para cuidar do Pedro. Ela fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. O pai dele nos abandonou quando Pedro ainda era um bebê. Prometeu que ficaria, que cuidaria de nós, mas, um dia, ele simplesmente foi embora. Não tive nem tempo de perguntar por quê. Eduardo escutava atentamente, sem interrompê-la. Depois disso, perdi o emprego. Sem conseguir pagar o aluguel, fui despejada. Tentei de tudo para encontrar trabalho, mas com um filho pequeno, ela fez uma pausa, tentando conter as lágrimas. As coisas se tornaram muito difíceis. Pedro, que brincava distraído com o guardanapo, olhou para a mãe e estendeu a mãozinha para tocar seu rosto, como se percebesse a tristeza em sua voz. Ana sorriu para ele, secando os olhos rapidamente. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele havia ouvido histórias de dificuldades antes, mas ouvir diretamente de Ana, vendo a força dela e a pureza de Pedro, tornava tudo mais real. Sabe, ela continuou, voltando os olhos para Eduardo. Muitas pessoas passam por nós na rua, mas quase ninguém olha de verdade. Hoje, você olhou. Por isso, estou aqui. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Eduardo. Ele nunca havia pensado em como um simples gesto, como olhar para alguém com humanidade, poderia fazer tanta diferença. Quando a comida chegou, ele observou enquanto Ana ajudava Pedro a comer. Ela não tocou na própria refeição até ter certeza de que o filho estava satisfeito. Cada movimento dela parecia ditado por um amor tão puro e incondicional que Eduardo não conseguia desviar o olhar. Naquele momento, ele não enxergava apenas uma mulher em dificuldades. Ele via alguém que, apesar de tudo, mantinha sua integridade, sua dignidade e sua bondade. Era como se o mundo tivesse tentado quebrá-la, mas não tivesse conseguido. Eduardo sabia que aquela refeição não seria suficiente. Ele queria fazer mais. E, acima de tudo, ele queria entender por que, ao olhar para Ana e Pedro, sentia que algo especial estava começando em sua própria vida. Quando Ana e Pedro deixaram o restaurante naquela noite, Eduardo ficou parado por um longo tempo, olhando para o vazio. Algo dentro dele havia mudado, e ele não conseguia explicar. O brilho nos olhos de Ana, a pureza de Pedro, a dignidade que ela mantinha mesmo em meio à adversidade, tudo isso ecoava em sua mente como uma música que ele não conseguia parar de ouvir. Ao voltar para casa, Eduardo tentou seguir sua rotina. Tomou um banho quente, serviu-se de um chá e se sentou na poltrona de couro que adorava, na sala silenciosa de sua enorme mansão. Mas, por mais que tentasse se distrair, sua mente sempre voltava para Ana e Pedro. A imagem deles sentados na calçada, lutando contra o frio e a fome, contrastava cruelmente com o conforto ao seu redor. Ele olhou ao redor e sentiu algo que há tempos não sentia: vazio. A mansão, com suas inúmeras salas impecáveis, obras de arte raras e móveis luxuosos, parecia mais fria do que a rua onde havia encontrado Ana. Pela primeira vez, Eduardo se deu conta de que sua vida, embora cheia de riquezas, estava desprovida de significado. Naquela mesma noite, enquanto olhava pela janela para a chuva que ainda caía, ele tomou uma decisão. Na manhã seguinte, logo cedo, Eduardo fez alguns telefonemas e deu instruções precisas ao seu motorista de confiança. Ele queria ajudar Ana e Pedro, mas sabia que precisaria ser cuidadoso. Não queria invadir a privacidade deles, mas também não poderia ignorar a oportunidade de mudar suas vidas. Pouco depois do café da manhã, Ana, que havia passado mais uma noite em um abrigo improvisado, foi surpreendida por um carro preto que parou suavemente na calçada onde estava. O motorista, um senhor de meia idade com um sorriso gentil, saiu do carro e se aproximou com cuidado. Bom dia, senhora. Meu nome é Jorge.
O Sr. Eduardo pediu que eu viesse buscá-la e ao pequeno Pedro. Ana olhou para o homem, confusa e hesitante. Eu não entendo. Para onde você quer nos levar? Ele insistiu que vocês fossem levados a um lugar seguro. Um hotel. Ele quer que vocês tenham uma chance de descansar. Ana olhou para Pedro, que brincava com uma pequena pedra no chão, alheio à conversa. Sua primeira reação foi recusar. Afinal, por que um homem como Eduardo se importaria tanto com eles? Mas então ela pensou no bem-estar do filho. Pedro precisava de um lugar quente, um banho, uma cama confortável. Apesar de sua resistência inicial, o amor por seu filho a fez reconsiderar. Está bem, disse ela, com um nó na garganta. Eu aceito. Jorge abriu a porta do carro e ajudou Ana a entrar com Pedro no colo. Durante o trajeto, Ana permaneceu em silêncio, segurando o menino firmemente contra si. Sua mente estava cheia de perguntas. O que Eduardo queria com eles? Por que ele estava fazendo isso? Ao chegarem ao hotel, Ana ficou sem palavras. Era um lugar elegante, mas não intimidante, com uma fachada acolhedora e jardins bem cuidados. Jorge a acompanhou até a recepção, onde uma funcionária a recebeu com um sorriso caloroso. Bem-vinda, Dona Ana. Seu quarto já está pronto. Ana seguiu a funcionária pelo corredor enquanto Pedro olhava maravilhado para as luzes e decorações. Quando chegaram ao quarto, a surpresa foi ainda maior. Era um espaço amplo e aconchegante, com uma cama grande, lençóis impecáveis, um sofá confortável e até uma pequena mesa com frutas frescas e pães. No canto, havia um berço com um cobertor azul macio, claramente preparado para Pedro. Mas o que chamou mais atenção foi uma mesa ao lado da cama, onde estavam dispostas várias roupas novas para ela e para o filho, além de alguns brinquedos, carrinhos coloridos, um urso de pelúcia e um quebra-cabeça. Ana levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Sobre a mesa, havia um pequeno envelope. Ela o pegou com cuidado e abriu. Dentro, um bilhete, escrito com uma caligrafia firme, mas elegante. Todos merecem uma segunda chance. Eduardo. Ana leu e releu aquelas palavras, tentando absorver o que significavam. Eduardo não queria nada em troca. Ele não a estava ajudando por obrigação ou por interesse. Ele simplesmente acreditava que ela merecia uma chance de recomeçar. Ela sentou-se na cama, segurando o bilhete, enquanto Pedro se aproximava do carrinho de brinquedo, os olhos brilhando de alegria. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu esperança. Não apenas por causa do conforto ao seu redor, mas porque, de alguma forma, Eduardo havia visto nela algo que ninguém mais via: valor. Enquanto Pedro brincava, Ana se aproximou da janela e olhou para o céu, que começava a clarear após dias de chuva. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de gratidão. Ela sabia que a generosidade de Eduardo era apenas o começo. O desafio de reconstruir sua vida ainda estava por vir, mas agora, pela primeira vez, ela sentia que não estava mais sozinha. Depois daquela primeira noite no hotel, Eduardo percebeu que algo havia mudado dentro dele. Ele não conseguia ignorar Ana e Pedro, nem o sentimento que crescia em seu coração toda vez que pensava neles. Por isso, resolveu que não bastava apenas ajudá-los com conforto material. Ele queria conhecê-los, entender suas histórias e, de alguma forma, se tornar parte dessa nova jornada. Na manhã seguinte, ele pediu a Jorge que marcasse uma visita ao hotel onde Ana e Pedro estavam hospedados. Eduardo foi recebido por Ana com um misto de surpresa e gratidão. Apesar de ainda guardar uma certa desconfiança, ela sabia que Eduardo era diferente. Ele não demonstrava pena ou superioridade, mas sim um interesse genuíno em ajudá-los. Durante o primeiro encontro, Eduardo levou um presente para Pedro, um quebra-cabeça colorido com imagens de animais. O menino, que ainda se sentia deslocado no ambiente do hotel, sorriu de orelha a orelha ao receber o presente. Obrigado, tio, disse Pedro, com sua voz animada. Eduardo riu ao ouvir a palavra tio. Ele não tinha filhos, mas aquele pequeno gesto de carinho do garoto fez seu coração se aquecer. Com o passar dos dias, Eduardo começou a visitá-los regularmente.
Cada encontro parecia trazer algo novo para ele, como se Ana e Pedro estivessem preenchendo lacunas que ele nem sabia que existiam em sua vida. Ele ficava impressionado com a inteligência e o carisma do menino, que mesmo tão pequeno, já mostrava uma curiosidade sobre o mundo que cativava qualquer um ao seu redor. Tio Eduardo, por que o céu muda de cor? Pedro perguntou em um dos encontros, enquanto brincava com os carrinhos que Eduardo havia levado. Bem, Pedro, isso acontece por causa da luz do sol. Quando o sol se põe, a luz atravessa o ar e se espalha, mudando de cor. Eduardo se esforçava para explicar, mesmo não sendo especialista no assunto. Pedro olhava para ele com os olhos brilhando, como se Eduardo fosse a pessoa mais sábia do mundo. Aquilo derretia o coração do milionário, que se via cada vez mais encantado pela inocência e curiosidade do menino. Enquanto isso, Ana também começou a se abrir mais. Durante os encontros, ela contava sobre sua vida antes de tudo desmoronar. Ela tinha sido uma estudante dedicada, sonhava em ser professora, mas sua vida mudou completamente quando conheceu o pai de Pedro. Ele prometeu o mundo a ela, mas a abandonou no momento em que ela mais precisou. Desde então, Ana lutava para sobreviver, sempre colocando o bem-estar do filho acima de tudo. Pedro é tudo que eu tenho, disse Ana em um desses momentos, olhando para o filho enquanto ele brincava. Quando eu olho para ele, vejo a força que preciso para continuar. Eduardo, tocado pela história de Ana, começou a compartilhar um pouco mais de sua própria vida. Ele contou como tinha perdido a mãe muito cedo e crescido em um mundo de luxo, mas vazio. Seu pai, um homem frio e distante, acreditava que o amor podia ser substituído por dinheiro. Eduardo tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nunca soube o que era um abraço sincero ou palavras de conforto. Crescer assim deixa marcas, disse Eduardo, com os olhos fixos no chão. Eu aprendi a esconder minhas emoções, a construir muros em vez de pontes. Quando conheci vocês, foi como se algo dentro de mim começasse a desmoronar. Ana ouviu com atenção, percebendo que por trás da postura confiante de Eduardo havia um homem que carregava feridas profundas. Com o passar das semanas, o vínculo entre eles se tornou ainda mais forte. Eduardo começou a levar Pedro para passeios ao parque, onde o menino corria, ria e aproveitava momentos de pura alegria que antes eram raros em sua vida. Ele também incentivava Ana a sonhar novamente, a pensar em um futuro onde ela pudesse recomeçar de verdade. Você é muito mais do que as circunstâncias que te trouxeram até aqui, Ana, disse Eduardo em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pelo jardim do hotel. Não deixe que a vida apague quem você realmente é. Essas palavras ressoaram profundamente em Ana. Pela primeira vez em anos, ela começou a acreditar que talvez houvesse uma chance de reconstruir sua vida, de dar ao filho um futuro melhor. Eduardo, por sua vez, sentia que estava finalmente encontrando algo que sempre faltou em sua vida: propósito. Ele percebeu que sua riqueza não significava nada se não fosse usada para fazer o bem. E mais do que isso, Ana e Pedro estavam lhe ensinando algo que ele nunca tinha aprendido: o verdadeiro valor do amor e da conexão humana. Cada encontro era uma oportunidade de aprendizado mútuo. Pedro, com sua inocência, mostrava a Eduardo as pequenas belezas da vida, enquanto Ana, com sua força e resiliência, o inspirava a ser uma pessoa melhor. O vínculo que estavam construindo não era apenas de gratidão ou ajuda, mas de algo muito mais profundo, um sentimento de família, algo que Eduardo nunca havia experimentado de verdade. Ele sabia que estava no início de uma jornada que mudaria para sempre a vida de todos eles. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A conexão entre Eduardo, Ana e Pedro crescia a cada dia, mas nem tudo era simples como parecia. Apesar do carinho e da atenção de Eduardo, Ana ainda se sentia fora de lugar. Para ela, Eduardo era um homem de outro mundo, um universo tão distante do seu que ela mal conseguia acreditar que ele estivesse tão envolvido com a vida deles. Em seu coração, crescia uma mistura de gratidão e insegurança. Certa noite, enquanto Eduardo os visitava no hotel, Ana finalmente colocou para fora seus sentimentos. Eduardo, eu não sei o que você está tentando fazer aqui. Sua voz tremia de nervosismo, mas ela continuou. Você é um homem importante, tem tudo.
Por que está perdendo seu tempo conosco? Eduardo olhou para Ana com surpresa. Ele percebeu que, por trás da força que ela sempre demonstrava, havia uma mulher cheia de dúvidas e cicatrizes do passado. Ele respirou fundo e respondeu com calma. Ana, eu não estou aqui por pena, se é isso que você está pensando. Eu estou aqui porque vocês me fazem sentir algo que eu não senti há muito tempo, algo que nem sei explicar direito. Ana abaixou o olhar, tentando esconder as lágrimas que insistiam em cair. Ela queria acreditar nele, mas uma voz em sua cabeça a fazia duvidar. Enquanto isso, Eduardo enfrentava seus próprios desafios fora daquele pequeno refúgio que criaram juntos. Sua família e amigos começaram a notar sua ausência em eventos importantes e a mudança em seu comportamento. As fofocas começaram a circular, e logo vieram as críticas. Eduardo, o que você está fazendo? Perguntou Ricardo, seu amigo de longa data, durante um jantar. Você está arruinando sua reputação por causa de uma mulher que você mal conhece. Ela não é só uma mulher, Ricardo. Ela é muito mais do que isso. E se vocês não conseguem entender, talvez nunca tenham conhecido alguém de verdade. As palavras de Eduardo silenciaram a mesa por alguns segundos, mas o clima ficou tenso. Sua irmã, Clara, foi a primeira a romper o silêncio. Eduardo, ninguém aqui está questionando sua bondade. Mas você precisa entender que ajudar é uma coisa, e se envolver é outra completamente diferente. Eduardo se levantou da mesa com um suspiro frustrado. Ele estava cansado de justificar suas escolhas para pessoas que nunca conheceram Ana e Pedro, que nunca passaram pelo que eles passaram. Eu não preciso da aprovação de vocês para fazer o que é certo, respondeu firme, antes de sair. As críticas não vinham apenas de sua família. Na empresa, seus sócios começaram a questionar suas decisões. Para eles, Eduardo estava desviando o foco do que realmente importava, os negócios. Eduardo, precisamos que você volte sua atenção para a nova campanha, disse um dos diretores em uma reunião. Você tem estado distraído ultimamente. Estou exatamente onde devo estar, respondeu Eduardo, sem se abalar. Apesar de toda a resistência, ele não recuou. Cada vez que ele via Pedro correndo em direção a ele com um sorriso ou Ana agradecendo por algo simples, Eduardo sabia que estava no caminho certo. Mas Ana, por outro lado, continuava a lutar contra seus próprios demônios. Uma tarde, enquanto Pedro dormia, ela decidiu ser honesta com Eduardo. Eu sei que você está enfrentando problemas por nossa causa. Não quero ser um peso na sua vida. Eduardo se aproximou dela, segurando suas mãos com firmeza. Você não é um peso, Ana. Você e Pedro são a razão pela qual eu finalmente sinto que estou vivendo de verdade. Antes de vocês, eu era apenas um homem com dinheiro e uma vida vazia. Agora, tudo faz sentido. As palavras de Eduardo aqueceram o coração de Ana, mas ainda havia dúvidas. Ela se perguntava se um homem como ele, com tantos recursos e tantas oportunidades, poderia realmente enxergar valor em alguém como ela, uma mulher que perdeu tudo e teve que lutar para sobreviver. Os dias se passaram, e Eduardo começou a perceber que precisava provar a Ana que sua dedicação era genuína. Ele não queria que ela continuasse duvidando de seu lugar em sua vida. Então, ele começou a incluir Ana em partes importantes de sua rotina, mostrando que ela era mais do que alguém que ele queria ajudar, ela era alguém com quem ele queria compartilhar sua vida. Certa vez, ele a levou a uma exposição de arte, um evento que reunia a elite da cidade. Ana hesitou em ir, mas Eduardo insistiu. Eu quero que você veja que não há lugar onde você não seja bem-vinda ao meu lado, disse ele, com um sorriso encorajador. No início, Ana se sentiu deslocada. Os olhares curiosos e os cochichos das pessoas ao redor a deixaram desconfortável. Mas Eduardo permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão e conversando com ela como se ninguém mais estivesse ali. Não se preocupe com o que essas pessoas pensam, sussurrou ele em seu ouvido. Elas não sabem metade da mulher incrível que você é. Aos poucos, Ana começou a relaxar. Ela percebeu que Eduardo estava disposto a enfrentar qualquer julgamento para estar com ela, e isso a emocionou profundamente. Enquanto isso, Pedro continuava a ser a ponte que fortalecia ainda mais o vínculo entre eles.
Em uma noite, enquanto Eduardo lia uma história para o menino dormir, Pedro disse algo que pegou Ana de surpresa. Tio Eduardo, você pode ser meu pai? O quarto ficou em silêncio por alguns segundos, mas Eduardo não hesitou. Eu já me sinto um pouco como seu pai, Pedro. E prometo que sempre estarei aqui por você. Ana ouviu aquelas palavras com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez pudesse confiar novamente, que talvez houvesse um lugar para ela e Pedro na vida de Eduardo. O desafio da aceitação era grande, mas Eduardo estava disposto a lutar. Ele sabia que, ao lado de Ana e Pedro, estava construindo algo muito maior do que qualquer riqueza que já tivesse acumulado. Ele estava aprendendo o verdadeiro significado do amor e da família, e isso era tudo o que importava para ele. Eduardo havia passado meses ao lado de Ana e Pedro, conhecendo não só a força e resiliência de Ana, mas também as dores que ela carregava. Em meio a conversas profundas, ele percebeu algo que a fazia brilhar, mesmo nas horas mais difíceis: o desejo de recomeçar, de ser um exemplo para Pedro e de, quem sabe, inspirar outras mulheres que enfrentaram as mesmas batalhas que ela. Certa tarde, enquanto Pedro brincava com um carrinho de brinquedo que Eduardo havia lhe dado, ele e Ana conversavam na pequena sala do hotel em que ela ainda estava hospedada. Eduardo, depois de observar Ana por alguns segundos em silêncio, finalmente tomou coragem para propor algo que vinha planejando há dias. Ana, eu sei que você é forte e sempre fez tudo pelo Pedro, mas você já pensou em fazer algo por você? Em retomar seus sonhos. Ana riu, mas havia um toque de melancolia em sua voz. Sonhos. Eduardo, a vida me ensinou que sonhos são para quem pode se dar ao luxo de ter tempo e recursos. Tudo que eu sempre quis foi dar um futuro para o meu filho. Isso já é mais do que suficiente. Eduardo balançou a cabeça, discordando. Mas você tem o direito de sonhar, Ana. E não só isso, você tem o talento e a determinação para tornar seus sonhos reais. Eu quero te ajudar com isso. Ana ergueu os olhos, surpresa com a firmeza na voz dele. Ajudar? Como? Eu quero investir no seu futuro. Eduardo se inclinou na cadeira, olhando-a diretamente nos olhos. Quero te ajudar a estudar, a fazer o que você sempre quis. Você tem tanto a oferecer, Ana. E sei que, com a educação e as ferramentas certas, você pode transformar a sua vida e a de outras pessoas. Ana ficou em silêncio. Ela nunca havia imaginado que alguém acreditaria tanto nela, muito menos um homem como Eduardo. Mas, ao mesmo tempo, sentia um nó na garganta. Aceitar ajuda sempre fora algo difícil para ela. Eduardo, eu não sei. Eu nunca fiz faculdade. Nem sei se sou capaz de começar algo assim agora, depois de tudo que vivi. Eduardo segurou suas mãos, como fazia quando queria transmitir confiança. Não é sobre o que você passou, Ana. É sobre o que você pode construir daqui para frente. E eu estarei ao seu lado em cada passo. Depois de alguns dias pensando na proposta, Ana finalmente aceitou. Ela sabia que não seria fácil, mas algo na determinação de Eduardo fazia com que ela acreditasse, mesmo que apenas um pouco, que talvez fosse possível recomeçar. Eduardo foi além de apenas oferecer ajuda financeira. Ele encontrou um programa de requalificação profissional que ajudava mulheres a retornarem ao mercado de trabalho e, junto a isso, se ofereceu para custear a faculdade de Ana. No início, ela sentia medo. Cada vez que entrava na sala de aula, rodeada de pessoas mais jovens e cheias de confiança, ela se perguntava se realmente pertencia àquele lugar. Mas, pouco a pouco, foi descobrindo que suas vivências eram tão valiosas quanto qualquer diploma. Nas primeiras semanas do programa, Ana começou a se destacar. Ela demonstrava um entendimento profundo sobre os desafios enfrentados por mulheres em situação de vulnerabilidade, algo que chamou a atenção até mesmo dos coordenadores do projeto. Ana, você já pensou em liderar um projeto? Perguntou uma das professoras, durante uma aula sobre empreendedorismo social. A pergunta pegou Ana de surpresa, mas plantou uma ideia em sua mente. Certa noite, enquanto revisava anotações no pequeno quarto do hotel, ela começou a sonhar novamente. E dessa vez, o sonho era maior do que ela mesma.
Ela imaginou um espaço onde mães solteiras pudessem buscar apoio, treinamento e até mesmo acolhimento emocional. Um lugar que pudesse dar a elas a chance de recomeçar, assim como Eduardo havia dado a ela. "O que você está escrevendo, mamãe?" perguntou Pedro, interrompendo seus pensamentos. Ana sorriu e puxou o filho para perto. "Estou sonhando, meu amor. Um sonho que eu quero tornar realidade um dia." Pedro, com a inocência de seus poucos anos, olhou para ela com seriedade. "Então você vai conseguir, mamãe. Porque você é a pessoa mais forte que eu conheço." As palavras do menino encheram o coração de Ana de esperança. Ao compartilhar sua ideia com Eduardo, ela se surpreendeu ao ver o entusiasmo dele. "Ana, isso é incrível", disse ele, enquanto ela explicava sua visão de criar um centro de apoio para mulheres. "E você não precisa esperar até terminar a faculdade. Podemos começar agora, mesmo que seja algo pequeno." Com o apoio de Eduardo, Ana começou a trabalhar no projeto. Eles alugaram um espaço modesto, mas acolhedor, onde mulheres poderiam participar de oficinas, receber orientação profissional e, acima de tudo, encontrar um ambiente seguro. O nome do projeto? Uma Nova Chance. No dia da inauguração, Ana estava nervosa, mas emocionada. Ao olhar para o pequeno grupo de mulheres que apareceram, algumas com seus filhos nos braços, ela sentiu uma alegria que nunca havia experimentado antes. Eduardo, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: "Eu disse que você conseguiria." O sucesso do projeto foi maior do que ela esperava. Em poucas semanas, as histórias de superação começaram a se multiplicar. Mulheres que antes se sentiam invisíveis agora tinham esperança, graças à coragem de Ana e à generosidade de Eduardo. Mas o que realmente emocionava Ana era ver orgulho nos olhos de Pedro. "Você é incrível, mamãe", ele disse uma noite, enquanto observava ela preparar uma aula para o dia seguinte. Ana finalmente começou a acreditar. Não só em si mesma, mas na possibilidade de que, mesmo depois de tanto sofrimento, a vida poderia, sim, oferecer uma nova chance de sonhar. E tudo isso foi possível porque Eduardo não só enxergou o valor em Ana, mas a ajudou a ver o que ela já era, uma mulher extraordinária, capaz de transformar o mundo ao seu redor. Pedro era um garoto cheio de vida, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou ao lado de Ana. Ele possuía uma energia contagiante, o tipo de criança que conseguia iluminar qualquer ambiente com um sorriso. Desde que Eduardo entrou em suas vidas, Pedro parecia ter encontrado algo que nunca teve antes, uma figura paterna. No começo, Eduardo não sabia muito bem como se conectar com uma criança. Ele tinha uma rotina séria, cheia de compromissos e responsabilidades, e sua vida nunca tinha espaço para coisas simples, como brincar ou ouvir histórias infantis. Mas Pedro, com sua espontaneidade, quebrou todas essas barreiras de forma natural. "Tio Eduardo, você sabe jogar bola?" perguntou Pedro certa tarde, segurando uma velha bola que ele sempre carregava consigo. Eduardo riu. "Faz tempo que eu não jogo, Pedro. Mas acho que ainda lembro como se faz." E assim, os dois passaram a tarde no parque, chutando a bola e rindo. Eduardo, que sempre havia se visto como um homem sério e distante, sentiu algo diferente naquela brincadeira. Era leve, era simples, mas era também profundamente significativo. Pedro não via nele o empresário bem-sucedido ou o homem poderoso. Ele via apenas alguém disposto a estar presente. Com o passar do tempo, a relação entre eles foi se fortalecendo. Pedro começou a contar tudo para Eduardo: como era a escola, quais eram seus desenhos favoritos e até os sonhos que ele tinha para o futuro. "Quando eu crescer, quero ser um jogador de futebol", disse Pedro em uma conversa. "Você acha que eu consigo, tio Eduardo?" Eduardo sorriu e colocou a mão no ombro do menino. "Pedro, você consegue qualquer coisa que quiser. E eu estarei aqui para te apoiar." Foi nessa conversa que Eduardo percebeu algo. Ele não estava apenas ajudando Ana e Pedro. Na verdade, Pedro também estava ajudando Eduardo. Ele preenchia um espaço no coração de Eduardo que ele nem sabia que existia, um espaço que sempre esteve vazio, apesar de todo o sucesso e riqueza que ele havia conquistado na vida.
Um dia, enquanto Eduardo lia um livro para Pedro antes de dormir, o menino olhou com uma seriedade que não combinava com sua idade. Tio Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, Pedro. O que foi? Eu posso te chamar de pai? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele sentiu um nó na garganta e precisou de alguns segundos para responder. Pedro, você pode me chamar do que quiser. Pedro sorriu, como se aquela resposta fosse tudo o que ele precisava ouvir. Então tá bom, papai. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Ele nunca imaginou que ouvir aquela palavra poderia causar tanto impacto. A verdade é que, naquele momento, ele soube que amava Pedro como se fosse seu próprio filho. A mudança foi quase imperceptível no início, mas Ana também percebeu. Eduardo não era apenas um homem que estava ajudando sua família. Ele era parte da família. Você percebe como ele te ama, não é? Perguntou Ana certa noite, enquanto observavam Pedro dormir. Eduardo assentiu, ainda emocionado pela nova dinâmica que estava vivendo. Ele é incrível, Ana. E sabe o que é mais louco? Ele me faz sentir completo. Como se tudo que eu vivi até agora tivesse sido para chegar nesse momento. Ana sorriu, tocando o rosto de Eduardo com carinho. E é por isso que eu sei que você não está aqui apenas por pena, Eduardo. Você está aqui porque faz parte da nossa história agora. O tempo passou, e Eduardo começou a assumir cada vez mais o papel de pai na vida de Pedro. Ele o levava para a escola, ia aos jogos de futebol e até ajudava nos deveres de casa, mesmo que sua habilidade com matemática fosse limitada. Pedro adorava a cada momento, e Eduardo se surpreendia com a alegria que isso trazia para a sua vida. Mas o momento mais marcante aconteceu no dia do aniversário de Pedro. Ana havia organizado uma pequena festa no centro comunitário que ela gerenciava, e Eduardo decidiu fazer algo especial. Quando todos já tinham comido o bolo e Pedro estava brincando com seus amigos, Eduardo chamou de lado. Ele tirou do bolso uma pequena caixa e entregou ao menino. O que é isso, papai? Perguntou Pedro, curioso. Abre e descubra. Pedro abriu a caixa com cuidado e encontrou um colar simples, mas bonito, com um pingente em forma de bola de futebol. É para você, Pedro. Quero que você sempre se lembre de que você é parte de mim, assim como eu sou parte de você. Pedro o abraçou com força, e Eduardo percebeu que nunca havia se sentido tão amado. A relação entre Eduardo e Pedro se tornou a base que fortaleceu ainda mais o amor dele por Ana. Para Eduardo, amar Ana significava amar Pedro. E para Pedro, Eduardo era mais do que um pai. Ele era um herói, alguém que mostrou que a vida pode, sim, trazer novas chances e novos começos. No final, era Pedro quem unia tudo. Ele era a ponte que ligava Eduardo e Ana de forma irremediável. Porque, no fundo, o que Eduardo descobriu ao amar Ana e Pedro é que família não é apenas algo que nascemos com. É algo que construímos, com amor, com paciência e com a vontade de sermos melhores uns pelos outros. 2 anos haviam se passado desde aquele encontro inesperado que mudou a vida de Ana e Eduardo para sempre. A trajetória de ambos foi repleta de desafios, mas também de conquistas extraordinárias. Ana, que antes via sua vida limitada pelas dificuldades, agora era uma mulher realizada. Com o apoio de Eduardo, que sempre acreditou em seu potencial, ela conseguiu abrir sua própria ONG, voltada para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade a se reerguerem. A iniciativa cresceu de forma surpreendente, sendo reconhecida em toda a cidade como um exemplo de transformação e superação. Apesar do suporte de Eduardo, Ana fez questão de trilhar seu caminho com esforço e dedicação. Passava noites estudando, dias planejando e finais de semana visitando as comunidades que a ONG atendia. Seu trabalho, antes movido pela necessidade, agora era impulsionado pela paixão de fazer a diferença. Eu só cheguei até aqui porque alguém acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava, dizia Ana em suas palestras. Eduardo, por sua vez, também havia mudado. Ele descobriu um lado seu que nunca havia explorado, o de compartilhar sua vida e riqueza com quem precisava. Embora continuasse comandando sua empresa, agora ele dedicava boa parte de seu tempo a projetos sociais,
muitos deles inspirados pelas ideias de Ana. Mas, apesar de todas essas realizações, Eduardo sabia que faltava algo para completar sua felicidade. Uma noite, ele decidiu que estava na hora de dar um passo definitivo. Ele planejou tudo com cuidado, querendo que fosse um momento especial, à altura do que Ana representava em sua vida. O jantar foi marcado em um restaurante pequeno e acolhedor, onde luzes suaves iluminavam as mesas. Eduardo queria que o ambiente refletisse o que ele sentia, simplicidade, mas com um toque de magia. Pedro, agora com 8 anos, estava empolgado. Ele sabia do plano de Eduardo e tinha um papel importante a desempenhar. Lembre-se, Pedro, você é o mais importante hoje, disse Eduardo ao menino, enquanto ajeitava o pequeno blazer que Pedro vestia. Pode deixar, papai. Respondeu Pedro, com um sorriso largo. Ana chegou ao restaurante e ficou surpresa ao ver o ambiente decorado com flores e velas. Eduardo a recebeu com um beijo carinhoso, e Pedro, que mal conseguia conter a animação, segurava um pequeno estojo nas mãos. Durante o jantar, eles relembraram os momentos que haviam compartilhado ao longo dos últimos anos, as dificuldades que enfrentaram juntos, as conquistas de Ana e até as travessuras de Pedro. Eduardo aproveitou cada segundo para olhar nos olhos de Ana e deixar claro quanto ela significava para ele. No final da refeição, Eduardo pegou a mão de Ana e começou a falar, sua voz carregada de emoção. Ana, quando nos conhecemos, minha vida era cheia de tudo que o dinheiro podia comprar, mas, ao mesmo tempo, vazia de tudo que realmente importa. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está nos laços que criamos, no amor que compartilhamos e nas pessoas que escolhemos para caminhar ao nosso lado. Ana ouvia atenta, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu não sou o homem perfeito, mas você me faz querer ser melhor a cada dia. Você e o Pedro transformaram minha vida. E, por isso, eu quero te perguntar uma coisa. Nesse momento, Pedro se aproximou da mesa, segurando o estojo com as alianças. Ele o abriu e, com um sorriso que iluminava todo o ambiente, disse: Agora somos uma família de verdade? Ana levou as mãos ao rosto, emocionada, enquanto lágrimas escorriam. Eduardo se ajoelhou ao lado dela, segurando uma das alianças. Ana, você aceita se casar comigo e continuar sendo a luz que guia minha vida? Sem conseguir falar, Ana apenas assentiu, puxando Eduardo para um abraço. O restaurante, que tinha alguns poucos convidados especiais, amigos e pessoas que eles ajudaram ao longo dos anos, explodiu em aplausos e comemorações. O casamento aconteceu algumas semanas depois, ao ar livre, em um espaço simples, mas cheio de significado. A decoração foi toda planejada por Ana, e muitas das mulheres que sua ONG havia ajudado contribuíram com os preparativos, como forma de agradecimento. Pedro foi o pajem, correndo alegre pelo gramado e garantindo que todos estivessem sorrindo. Enquanto Ana caminhava pelo corredor em direção a Eduardo, ela olhou ao redor e viu os rostos de tantas pessoas que tinham se tornado parte da sua jornada. Era mais do que um casamento. Era a celebração de uma história de amor, generosidade e transformação. Quando os votos foram trocados, Eduardo olhou nos olhos de Ana e prometeu que, não importa o que o futuro reservasse, ele sempre estaria ao lado dela e de Pedro. Ana, por sua vez, prometeu continuar sendo a mulher forte e resiliente que conquistou o coração dele. A cerimônia terminou com todos os convidados reunidos para um grande brinde. Cada pessoa ali presente tinha sido impactada, de alguma forma, pela união de Ana e Eduardo. Eles não eram apenas um casal, eram um símbolo de que o amor e a generosidade podem transformar vidas de maneiras que ninguém imagina. E assim, rodeados de amigos, família e histórias que marcaram suas vidas, Ana e Eduardo começaram um novo capítulo. Para eles, o final feliz não era apenas o casamento. Era a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa, sempre guiados pelo amor que os uniu e pela promessa de nunca desistir um do outro. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.